Meus amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez neste espaço que Deus tem nos dado de poder estar partilhando das Escrituras Sagradas por mais estes 15 minutos. Glorificamos a Deus, bendizemos ao Senhor. Então eu vos cumprimento na doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, você, meu amigo, meu irmão, tem a oportunidade mais uma vez de poder ouvir a voz do pastor em seu lar. E aqui eu estou com alegria para vos transmitir mais uma vez partícula da palavra de Deus. Eu quero vos convidar a que abramos as nossas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, capítulo de número meia dúzia, onde a palavra de Deus vai nos falar sobre a instituição dos diáconos, os diaconatos, então, entrando em atividade para o bom andamento da Igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas porque a viúva daqueles estavam esquecidas na distribuição diária. E os 12 apóstolos, os 12 discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos neste importante serviço. Mas nós prevaleceremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava o número dos cristãos. E em Jerusalém, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amados, estamos aqui então, quando a Igreja do Senhor, nos dias primitivos, ela começa então a expandir. A Igreja do Senhor, ela começa de uma maneira miraculosa, crescendo assustadoramente. E todos nós entendemos e sabemos disso, que Jesus, no seu ministério terreno, um ministério curto, assim como foi curto também o ministério de seu primo João Batista, num espaço curto, ele preparou 12 homens para que desse o prosseguimento na obra da evangelização. E no texto lido aqui, capítulo de número 6, capítulo de número meia dúzia de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos envolvidos no ministério da oração e da palavra. O versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 4, Atos 6 e 4, diz, os apóstolos dizendo: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Podemos compreender então que eles não abriam mão, os apóstolos responsáveis agora, depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, eles não abriam mão da oração e também do ministério da palavra. Então nós entendemos que a oração é primordial. Jesus, em todos os seus ensinamentos dados a eles, mostrou-lhes que precisavam então eles terem comunhão com o Pai, para que eles estivessem na direção do Espírito Santo. Jesus sempre esteve na direção do Espírito Santo porque andava em oração. A palavra de Deus diz que os apóstolos não abriram mão da oração. E eles disseram, no versículo de número 4, mas nós, os apóstolos, permaneceremos na oração
e no ministério da palavra. Então nós vamos ver, vamos entender aqui, que os apóstolos, eles não negociaram a oração. Eles não negociaram também o ministério da palavra. Muito pelo contrário, eles aprenderam com Jesus que para que eles tivessem a palavra viva, a palavra poderosa, eles precisariam então estar em constante oração, assim como Jesus esteve em constante oração em todo o exercício do seu ministério. Os apóstolos então, eles não abrem mão, eles estão agora aqui diante de uma dificuldade tremenda que surge no seio da igreja. O texto vai dizer que naqueles dias as viúvas, as gregas ou helenistas, elas eram desprezadas, enquanto as judias, as hebreias, aquelas que não eram gentias, elas eram bem assistidas, eram cuidadas, elas tinham um zelo todo especial pela igreja. Porém, as que não eram da nação judia ou dos hebreus, elas estavam sendo desprezadas. Ou seja, estava havendo uma divisão, acepção de pessoas. Umas eram bem cuidadas e outras eram desprezadas. Então nós vemos que Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus, tanto é importante os nobres como os pobres. Para Deus não existe acepção. E os apóstolos agora, eles estão diante de uma realidade, porque estava tendo dois pesos e duas medidas. Mas o que me chama a atenção é porque eles estavam ligados em oração. Eles tiveram uma sensibilidade de entender o problema no começo, ou seja, de entender o problema, as circunstâncias na sua raiz. Tanto é que eles recebem a orientação do Espírito Santo de Deus para terminar com aquele mal que estava surgindo no nascedouro da igreja. E aqui nós aprendemos então a sensibilidade que precisamos ter com todas as coisas que está acontecendo no seio da igreja. Os apóstolos, rapidamente, eles perceberam que alguma coisa estava crescendo errado. E nós sabemos que quando aprendemos as coisas erradas desde pequeno, fica mais difícil de arrumar. Mas quando é detectada o problema, então, ainda no seu nascedor, é muito mais fácil de corrigir. Foi o que os apóstolos, eles perceberam, que a igreja estava crescendo, porém estava crescendo de maneira errada. E os apóstolos rapidamente, ligados em oração, eles de maneira nenhuma, eles terceirizaram a oração e a palavra. Jesus os preparou para isso, para orarem e para também pregarem a palavra de Deus. Tanto é que diante da situação, eles disseram, não é bom, não é razoável que nós, os apóstolos, deixemos a oração e a palavra e vamos servir mesa. Não, nós vamos de uma maneira organizada. Os apóstolos levantaram as suas vozes e disseram, escolhei dentre vocês aí 7 homens que possam então cuidar desta área da igreja. E o texto da palavra de Deus diz-nos que foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e homens de fé. Estas 3 características, os primeiros 7 diáconos da igreja, eles tiveram. E o que nos chama a atenção é que os apóstolos diz à igreja, não é razoável que nós deixemos a oração e o ministério da palavra e vamos servir mesmo. E aí a igreja escolheu os 7 homens, que nós lemos aqui, os seus nomes. E estes homens, sendo escolhidos pela a igreja percebeu quem eram os homens que estavam mais preparados naquela ocasião para que pudesse assumir este tão importante negócio. E o texto diz da palavra de Deus que a igreja então escolhe estes 7 varões, cheios do Espírito Santo, de fé e de boa reputação no meio do povo, e apresentaram-os diante dos apóstolos. E os apóstolos então, já tendo a igreja escolhido os 7, os apóstolos somente
confirmaram, impondo as mãos. Aí o texto diz que apresentaram então estes 7 homens diante dos apóstolos. E os apóstolos então, confirmando, impuseram sobre ele as suas mãos, abençoando-os, para que agora eles estivessem então autorizados a exercer, a fazer a divisão exata, a divisão justa, porque tudo o que é justo, Deus está no meio. Tudo o que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é aprazível, tudo que é de bom, isto nós devemos optar. E nós vemos então que a igreja do Senhor, os apóstolos sensíveis com a oração, sensíveis com a palavra de Deus, eles então impõem as mãos sobre estes 7 homens para que eles exercessem então este tão importante negócio que era a igualdade no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que eles impõem as mãos, ministram sobre eles a autoridade para cuidar das mesas. E nós vamos ver aí então aquele problema que estava então minando a igreja. Aquele problema então ele é dissolvido, ele é desfeito pela sabedoria que Deus dera aos apóstolos pelo seu Espírito Santo. De maneira que dali para frente, ou seja, doravante, tanto as gregas, tanto as viúvas gregas, como as viúvas hebreias, eram assistidas na sua necessidade diária, de maneira que terminou ali a murmuração. Então, meus amados, nós vamos ver a importância de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Se eles não estivessem sensíveis à voz do Espírito Santo, a igreja cresceria com aquela murmuração, com aquela divisão. Mas no seu nascedouro, os apóstolos cheios do Espírito Santo outorgaram então poder para aqueles homens a que estivessem diante do povo, acabando com a murmuração no meio do povo de Deus. E aí diz o texto que a palavra de Deus, ela começou a cada dia prosperar, crescer, porque os apóstolos estavam envolvidos com oração, ou seja, envolvidos com consagração, envolvidos com jejum, envolvidos em se humilhar diante da presença de Deus. E aí Deus, se agradando dos apóstolos, prosperava a igreja. Eles não franquearam o ministério da palavra, mas eles mesmos assumiram o ministério da palavra de Deus, para que a igreja do Senhor crescesse e fosse bem instruída, e o povo de Deus cada dia, diz o texto, que naqueles dias, cada dia mais acrescentava Deus aqueles que havia de se salvar, de maneira que a igreja, ela tinha paz. Crescia, mas crescia em harmonia. Crescia, mas crescia em paz. Diz o texto que até a ordem sacerdotal daqueles dias serviam à fé, porque viam como Deus trabalhava de maneira poderosa no meio da igreja do Senhor. E hoje, amado, não é diferente. Nós que estamos, ou seja, nós que assumimos o púlpito da igreja, precisamos ter contato com Deus em oração, porque senão nós não seremos sensíveis àquilo que o Espírito Santo diz. Mas se nós estivermos em oração, nós que ministramos a palavra de Deus, estivermos com a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra na unção do Espírito Santo, Deus operará maravilha. Continuarão os leprosos sendo curados, os cegos enxergando, os paralíticos andando, os surdos ouvindo, os mudos falando, porque Deus delegou à igreja a autoridade para expulsar espíritos malignos, para ministrar a vitória no meio do povo, no meio tanto do povo da igreja, como daquele bairro, daquela cidade e daquela localidade. A chave da vitória, ela está quando nós nos propormos a fazer a vontade de Deus. Meu amado,
fica esta palavra aos nossos corações, que venhamos a crescer, mas que venhamos a crescer de maneira ordenada. Os apóstolos não permitiram que a igreja crescesse desordenada, mas eles mataram o mal pela raiz. Eles arrancaram o pecado da murmuração do meio do povo de Deus, porque eles fizeram justiça e eles não fizeram isso propriamente eles, mas eles delegaram a autoridade aos 7 diáconos para que pudessem então resolver aquela questão. Então nós vemos cada dia mais o Senhor acrescentava. E não tinha quem não queria fazer parte da igreja, porque viam que a justiça era feita através dos apóstolos, através dos diáconos, através dos membros, os congregados, todos aqueles que se chegavam a Jesus, eles verdadeiramente eram transformados de maneira maravilhosa. Portanto, meu amado, nesta manhã fica esta palavra aos nossos corações, que possamos crescer na graça e também no conhecimento. E assim nós temos a certeza que a obra de Deus, ela sempre avançará, porque o próprio Jesus disse-nos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então temos tudo para crescer, temos tudo para avançar, temos tudo para prosperar, porque a bênção de Deus é quem enriquece e ela não acrescenta dores. E a medida de Deus é cheia, sacudida, recalcada e transbordante para aqueles que obedecem a sua palavra. Eu quero orar contigo, portanto, meu amado, como sempre tenho feito nesta manhã, se você se afastou do Evangelho, esta manhã é a manhã oportuna. Se você ainda não recebeu a Jesus, que nesta oportunidade possa receber. Eu oro por ti agora, em nome de Jesus. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, te damos graça por mais este espaço que o Senhor nos concede, onde o meu irmão e a minha irmã têm a oportunidade de poder ouvir agora a voz do pastor do seu lar. Uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade. Este teu servo que te recebe agora, Jesus, escreve o seu nome no livro da vida. Aqueles que se reconciliam contigo, confirma a vitória e a bênção. E que tenhamos ao Senhor uma tarde maravilhosa, uma noite abençoadora. E que possamos sempre estarmos disponíveis a fazer a tua vontade. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Paulo despede a igreja quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, e todos em uma só voz digamos amém, amém e amém.